Então eu era criança na época na igreja católica, eu não sei se ainda não tem, porque faz muito tempo que eu não frequento, mas na época, na minha cidade, cada vidro da janela tinha o nome das pessoas que fizeram adoção para a igreja, sabe? Na janela da igreja. E eu era criança, eu lembro que eu olhava assim, por que tem que ter o nome das pessoas, né? E eu já era, né, não entendia nada, mas eu achava absurdo, por quê? Né, se doou, por que tem que ter um nome lá? Né? Então a gente se faz, tem que fazer decoração, né? E o que tem que exaltar, o que eu costumo sempre, eu costumo fazer, é exaltar o nome do Senhor. Assim, se aconteceu uma graça, um milagre na minha vida, eu sempre procurei, assim, falar para a pessoa, principalmente porque elas vêm até você. Né? Se queixar, eu estou sofrendo tal coisa, eu digo, Deus é poderoso, acredita, mas tem que ter fé. Pede, né? Ora, que Deus vai te ouvir, Deus é bom, Deus é tão bom, Ele fez isso na minha vida. Todos esses milagres que já aconteceu, né? Sim. E é uma maneira, assim, da pessoa acreditar, né? Reverenciando Deus na tua pessoa, naquilo que aconteceu, tu está glorificando o nome do Senhor, vai fazer com que outra pessoa glorifique também. Aquele testemunho teu começa a espalhar para os outros também, a fé dos outros começa a aumentar em cima daquilo que tu recebeste. Aqui fora, até hoje, em seguida eu conto, os fazendeiros, o maior fazendeiro que tinha onde eu me criei lá, a mulher, eu acho que um mês antes ela juntava ovo de galinha, as cascas de ovo que ela juntava, tudo que ela guardava para secar, e ela torrava baciadas de amendoim e passava chocolate no meio do amendoim, botava dentro daqueles ovos sequinhos, tampava com um papelzinho ali e decorava aqueles ovos tudinho. E no Natal ela pegava aqueles ovos na Páscoa Santa, que era a época de dar doce para as crianças, ela enchia um balaio e pegava uma charrete que ela tinha, rica de montanha, ela dava uma charrete, saía com um balaião de doce nas casas, com um pacotinho, fazia um pacotinho de bala para dar para as crianças, tudo, sabe? Ela dava para os pobres tudo doce na volta. E o marido dela tinha um costume que ele era padrinho de todo mundo. Ele via um casal namorando, ele já começava a perguntar quando é que ia casar, para convidar ele para padrinho do casamento. Aí no dia do casamento ele matava um boi, uma ovelha lá e dançava, até de manhã, de pé no chão, no meio dos pobres, sabe? Ele adorava fazer aquilo ali. E ele dizia, é para comer carne, enquanto tiver um pedaço de carne assado para comer, a festa não termina. Ficava assado e domingo inteiro de festa, sabe? Eu adorava estar no meio dos pobres e ajudando. Todo mundo que nascia lá era afilhado dele. Ele batizava todas as crianças do cerro ali da volta, tinha 10 km de cerro da casa dele, todo mundo era afilhado dele, ele batizava. E não podia ver a barriguda que ele ficava na horta já. Esse dizer aí que o Zé está falando é o que eu sempre falo, né? Que a humildade não quer dizer assim, eu acredito que quando Deus fala ali, né, falado sobre a pessoa ser humilde, eu acho que não quer dizer que tu tem que ser pobre. Porque tem muitas pessoas que têm dinheiro e são humildes de coração, né? Se entrega de coração. Então, porque tem muito pobre que é orgulhoso, né? Não se doa, não vê o irmão do lado, né? Porque não é só o alimento, a palavra, né? Eu acho que é o mais importante, a coisa que dá mais força é a palavra. Né? O paralelo disso aí o sinônimo seria, né? O significado da humildade não é questão das vestes, não é questão da situação dela achar que é inferior na questão social ou a posição social dela dentro da sociedade. Não é a questão financeira, é a questão do seu caráter ser humilde. Como tem aquele que é numa questão social inferior, que tem as suas dificuldades, enfrenta problemas, né, financeiro, contas, dívidas e vive uma situação precária e é arrogante. Às vezes não aceita uma ajuda, não aceita uma colaboração e se ensoberbece em cima daquilo que não tem e não pode. E às vezes se escabela para adquirir algo que não tem condições de manter ou de pagar, para demonstrar para alguém aquilo que ela também queria ter. E isso é uma doença. Né? Isso é uma doença. Porque daí a pessoa quer demonstrar aquilo que ela não é e daí sofre a família junto. Porque às vezes você acaba fazendo alguma coisa dentro de casa para pagar uma outra coisa que talvez não seja uma necessidade básica. Porque a pessoa na sua necessidade básica que é. A gente fala sobre isso várias vezes, vários assuntos que já abordamos, que todos nós sentimos um frio e agasalho. Se tem, coloca. Se não tem, alguém tem que dar. Se não tem, se tiver condição de comprar, compra. A necessidade de se alimentar, que é a fome. Tomar água, que é saciar a sede.
O convívio de relações entre pessoas é o abraço, a troca, a harmonia. Isso são coisas básicas do ser humano para viver. As outras coisas nós podemos acrescentar que são maior parte são supérfluos, que são maior parte são coisas que a ciência criou e que faz um benefício extraordinário para a humanidade, mas não são prioridades. As prioridades básicas nossas é essas que nós falamos. Agora todas elas, a gente dentro desse crescimento espiritual com Deus, em Cristo, em todas as instâncias que nós tivermos. Se tivermos dentro de uma choupana de barro ou dentro de um palácio, nós seremos a mesma pessoa sempre, Sim. humilde. Porque é no trato. Porque aquela vida que nós tínhamos talvez no passado, ou que alguém tenha, ou que alguém possa ter se transformado, liberto dessas questões, é o renascer de novo em Cristo. E quem renasce em Cristo é transformado. Ele é liberto dessas questões. Ele vê a outra pessoa do mesmo nível que ela, não inferior nem superior, do mesmo nível. Sabendo que a sua necessidade que a outra pessoa tem, ele vai ajudá-la, se tiver condições de fazer. Mas não vai menosprezar a pessoa por ser diferente. E não vai levar também a uma exaltação superior a mais para puxar saco da outra pessoa para levar vantagem. Vai ser tratado como gosta de ser tratado. Fazer o bem porque gosta de receber também o bem. Não fazer o mal como tu disseste. Não coloco nada para dificultar o outro. Se eu não fazer isso, eu estou ajudando ele. Se tu não pode ajudar, não atrapalha. Não atrapalhando, tu já está ajudando. Porque não ajuda na escola. Eu penso assim, às vezes a pessoa até se passa por trouxa dos outros por ser bom demais. Se eu ver uma pessoa passando trabalho com uma coisa e eu tenho uma coisa melhor que a dele ali que eu posso, ou eu uso a minha aí que é melhor, que eu sei que tá passando trabalho aí, isso aqui é bem mais fácil. Ou se eu vejo que eu sei fazer melhor do que ele, eu vou lá e dou um auxílio para ele, se tu fizer de tal maneira isso aqui, tu vai te adiantar o teu serviço e tu não vai passar trabalho. Eu sempre fui assim, de ajudar as pessoas. Se a pessoa está trabalhando com uma coisa ruim e eu tiver uma melhor, eu vou lá em peça, pega aí, para te facilitar. Uma coisa da pessoa, eu acho que é instinto próprio da pessoa ajudar as pessoas. Né? E é bom ser gratificante poder servir as pessoas. Eu assim, acho assim, coisas que eu achei assim, maravilhosa que nascer em Cristo, eu aprendi a não julgar mais. Quando eu vejo que a pessoa não, eu penso assim, ela não teve um entendimento, Deus ainda não tocou na vida dela, ela não se deixou tocar. A única coisa, às vezes eu penso assim comigo, né, se eu fazer alguma coisa que me desgosta, eu penso assim, Deus tem misericórdia dela, Deus ainda vai tocar na vida dela, tem aquela esperança, Deus vai tocar ali e ela vai mudar, vai ver a vida de outra maneira, vai ver a vida assim como a gente vê, né? Vamos resumir isso aqui nesse nosso encontro de hoje da seguinte forma. A palavra que foi lida fala sobre a ressurreição. Jesus é entregue, é morto, e daí no terceiro dia ele ressurge dos mortos, ressuscita, Deus o levanta, a morte não pôde detê-lo. E nessa passagem que nós falamos lá em Êxodo, quando o povo do Egito está sendo liberto por mão de Deus, Moisés sendo usado. Quando eles saem, eles comemoram a Páscoa. E a última praga que foi dos primogênitos, todo primogênito seria morto por não ter libertado o povo hebreu. Liberta meu povo, diz o Senhor, liberta meu povo. Fazer com que todo o povo hebreu cinge aos umbrais das tendas e das casas com o sangue do cordeiro. O anjo vai passar. Toda casa, toda tenda que tiver o sangue do cordeiro ali, o anjo não vai tocar, o anjo vai matar o primogênito. Então assim eles fizeram. Esse cordeiro é Cristo. O sangue é de Cristo, que já estava lá falando. O Messias, né? A passagem de Messias, Cristo, cordeiro, sangue imaculado, sangue manchado. O sangue de Cristo está sobre nós, nossa casa, nossa tenda, nossa vida espiritual. Não seremos tocados. Eles comemoram a Páscoa, que significa a passagem do mar. Abriu. O mar vermelho abriu-se
por mão de Deus, passou o povo a ser. Eles comemoram a passagem do outro lado, que é a Páscoa. A Páscoa é a passagem. Páscoa. Passagem. Páscoa. Passagem. Comemora a Páscoa, a passagem. A saída. Vida. Quando Jesus ressurge dos mortos, nesse dia de Páscoa judaica, é uma passagem da morte para a vida. Ele ressurge em vida, em glória, onde é uma comemoração da nossa passagem, da nossa vida que nós tínhamos em morte, agora temos em vida em Cristo. A Páscoa, a passagem. Esse é o significado da Páscoa, da morte, da passagem, da ressurreição em Cristo. Nós passamos dessa vida miserável de pecado, de corrupção, e passamos para a luz em glória em Cristo. A Páscoa, a passagem com Cristo. Tudo que fala do Antigo da Aliança é Cristo. Por isso que eu digo, a interpretação hermenêutica da Antiga Aliança é Cristo. Aconteceu, mas pronunciando Cristo lá na frente. E aconteceu bem para que as pessoas observassem que quando o véu do templo se rasga de cima a baixo, literalmente rasgou, porque era um sacrifício mosaico, que dia, lua nova, festa da colheita, libação de pecados periódicos, imolando animais, e não, depois estava terminando, tinha que criar mais bicho para matar. E o sacerdote fazendo lá aquela libação, só ele entrava no Santo dos Santos, abria-se o véu do templo para que ele passasse, o outro ficava do lado de fora, nem na tenda entrava, nem dentro do tabernáculo, por fora das muralhas, os coxos, os doentes, os enfermos, tudo lá de fora. Havia exceção de pessoas. Jesus morre na cruz, o véu rasgou-se de cima a baixo, literalmente, para que dê livre acesso para todo aquele que crê em Cristo chegar até Ele. Termina-se toda a lei mosaica na morte de Cristo. E ainda alguns não entenderam ainda. E ainda Paulo lembra, e nós falamos isso sobre, tem ali, também está no YouTube marcado, o véu do templo no coração dos homens, parte 1, o véu do templo no coração dos homens, parte 2. Está ali no YouTube, que eu já está postado. Um estudo pequeno que eu fiz ali. Está colocado sobre os corações de alguns que tem que ser arrancado. Arrancado pela palavra, pela confissão em Cristo e por intermédio da ação do Espírito Santo na vida dessas pessoas que não entenderam como tu dissesse. Agora eu não vou julgar, claro que não, mas um dia Deus vai tocar nessas vidas para que compreendam, conforme falamos em Mateus 13, da palavra semeador. Eles estão vendo, mas não estão enxergando, estão ouvindo, mas não estão entendendo. O poder de Deus tem que entrar na vida dessas pessoas com a ação do Espírito Santo para que sejam curados das suas mentes atrasadas, que estão ainda vivendo do passado, por causa daquilo que nós falamos no início do encontro, das culturas que trouxeram dos antepassados, porque aí traz aqueles cultinhos misturados com misticismos religiosos, com libações, com sacrifícios, com oferendas, com peregrinações, com colheitas, com festas, que nada mais é do que não tiveram um encontro real com Cristo ainda e não deixaram-se a velha natureza para trás, não morreram aquela velha criatura, não ressurgiram em Cristo, não passaram isso ainda em Cristo. É simples, é fácil de entender. Que bom que nós entendemos. Glória a Deus. A gente é feliz por isso. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais um momento de estarmos reunidos no Teu nome para glorificar e bendizer a Tua santidade, o Teu amor, a Tua graça, a Tua glória, o Teu Espírito Santo que ilumina nossa mente, nossos corações e nossos pensamentos. Senhor, não seja por comer carne, ou comer peixe, ou por comer verduras e legumes, não seja por tomar água, tomar suco, ou tomar vinho, ou tomar refrigerante, não seja por isso ou por aquilo, mas que seja por a honra e glória do Teu nome, tudo que a gente fizer. E reunimos, Senhor, no Teu nome para glorificar e bendizer a Tua santidade. Abençoe Teus filhos que aqui estão, abençoe a todos nós, abençoe os projetos de cada um, a saúde, a paz, a harmonia, a fé e a esperança. Abençoa, Senhor, os Seus filhos, abençoa, Senhor, as suas famílias, abençoa nossos filhos, abençoa nossas famílias, abençoa, Senhor, cada vizinho nosso, abençoa essa comunidade, abençoe Terra de Areia, dai graça aos governantes para que entendam e compreendam o Teu amor.
Abençoa, Senhor, ilumina-nos para que a gente continue andando e ouvindo a Tua voz e fazendo a Tua vontade. Em nome de Cristo, nós Te agradecemos por tudo, nós Te louvamos sempre, Te somos eterna gratos, Senhor, na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentar? Obrigado.